Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui o professor Valdecir, professor de História e Geografia de vocês. Vamos então a mais uma aula aqui, uma aula explicativa referente ao conteúdo de História, que nós estamos trabalhando então a parte de documentos antigos, a nossa própria história, né? A minha, a sua história. Nós vamos estar aprendendo então aqui nesse nosso conteúdo. Na página 81 do livro de vocês de História do segundo ano, então ali nós temos um conteúdo e o professor vai estar dando uma explicadinha referente ao conteúdo que está ali nessa página, né? Então vamos ler aqui juntos o conteúdo, né? O conteúdo. Os antigos documentos pessoais também contam a história do passado. Olha só, os documentos pessoais, os nossos documentos da nossa casa, dos nossos pais, contam uma história. Qual é a história que conta os documentos da sua família? Você já olhou as fotos mais antigas dos seus pais? Ou dos seus avós? Ou quem cuida de você? Observe o documento ao lado. Então, olha aqui, nós temos um documento ao lado. Né? Esse documento está se falando do seu Antônio Roberto da Silva, mensageiro. Professor, o que é um mensageiro naquela época? Esse documento aqui é de 1961. Está aqui no nosso livro. O que é um mensageiro naquela época? Era como se fosse um motoboy hoje. Ele faz a entrega de documentação, faz a entrega de materiais ou produtos de alguma empresa. Então, naquela época, ele fazia essa parte, esse mensageiro, de 1961. Se ele não tivesse esse documento guardado, hoje nós não teríamos como contar um pouquinho da história dele, saber o que era um mensageiro. Por isso que é importante a gente guardar nossas recordações passadas, né, e ter elas registradas. Aqui, continuando no texto, há pessoas que registram suas atividades do dia a dia em uma agenda para organizar o seu trabalho. Outras gostam de registrar os acontecimentos do dia ou da semana em um diário. E você? Onde é que você registra os acontecimentos mais importantes do seu dia ou do mês que você passou? Você tira foto, você registra um diário. Se quiser deixar nos comentários para nós ali no WhatsApp do professor, ou pode deixar lá também no Class, pode deixar lá também, Classroom, pode deixar lá. Continuando então aqui, ó, o cartão de identidade de Antônio Roberto da Silva, da empresa em que ele trabalhava, era de 1961, o Departamento de Correios e Telégrafos. Então ele era funcionário, Departamento de Correios e Telégrafos. Que legal, né? Agora, continuando o nosso texto aqui, então, leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Quinta, dia 2 de março de 1893. Nós fizemos no fundo da horta uma casinha de capim para servir de teatrinho de bonecos. Cada um fez um boneco e saíram tão mal feitos que nós rimos até perder de vê-los representar. Nico é bem engraçado para imitar a voz dos bonecos. Quando é boneca, ele fala fino. Quando é boneco, ele fala grosso. Então aqui é um texto, esse texto, né, ele tem uma data que ele foi escrito e tem um tema central. Aqui na letra A, eu gostaria que vocês respondessem no livro de vocês quando essa página do diário foi escrita. Então esse aqui é um diário que ele escreveu, né? Uma pessoa escreveu. Aqui minha vida de menina é o diário. Então, quando que foi escrito esse diário? E depois você responde a pergunta B. Que brincadeiras é descritas acima? Que brincadeira que ela estava brincando nesse dia? De 1893. Já faz muito tempo, hein? Mais de 100 anos esse texto aqui ele foi escrito. E ela deixou registrado. E também aqui depois, no número 2, você e seus amigos já fizeram essa brincadeira? Você já brincou com seu irmão ou com algum amigo, uma brincadeira de faz de conta? E como é que foi? Deixe para nós relatado,
Tá legal? Um abraço para vocês e logo já postarei um outro vídeo. Então aqui mais um vídeo para os alunos do segundo ano, explicando então a matéria aqui de história na página 82 do livro, certo? Vamos então a mais um conteúdo aqui. Então aqui, ó, as fotografias e as ilustrações também são consideradas documentos, pois trazem muitas informações sobre o passado. Nas fotos antigas, podemos ver como eram as pessoas, os lugares, na época em que foram fotografados. Vejam as fotografias que retratam a vida de uma vovó. Então aqui nós temos a figura de uma personagem, uma vovó, né? Aqui não está descrevendo quem é a pessoa. Mas a atividade que vocês têm para fazer no livro ou na apostila é colocar o número na sequência de ordem crescente, o número de 1 até o número 6, que corresponde à primeira foto que essa pessoa tirou. Qual é a primeira foto que foi tirada aqui? Depois, a sequência. Então aqui nós temos a foto dela se formando, né, no ensino, talvez no ensino médio ou no ensino fundamental aqui. Ensino fundamental, acredito, pela imagem que está aqui. Aqui nós temos uma foto bem mais recente, né? Ela está em colorida, ó. Veja que todas as outras estão em preto e branco e essa está colorida. Então ela ficaria em que posição do número 1 ao 6, se fosse fazer essa a sequência? Aqui nós temos ela com os 10 anos de idade, né? 10, 12 anos de idade. Aqui temos ela se casando. Aqui nós temos ela se formando na faculdade, provavelmente deve ser faculdade aqui nessa parte. E aqui no nascimento dela. Então, se você fosse fazer uma sequência das fotos que estão aqui, qual que seria a primeira foto, qual que seria a última? Então, essa é a atividade que você tem para fazer, certo? Aqui embaixo nós temos uma outra pergunta que diz assim, ó. Você tem um álbum de fotos? Como é a sua foto mais antiga? Né? É legal a gente estar verificando as fotos que a gente vai lembrando do que a gente já passou, muitas pessoas passaram, né? No casamento, ou quando era criança, se era muito arteira ou não. Então é legal você estar verificando essas fotos aí junto ao seu pai também, sua mãe ou quem cuida de você, certo? Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história para o professor. O professor vai estar contando também um pouquinho da história do professor ali na apostila. E eu gostaria de saber um pouquinho da tua história também. Onde é que você nasceu? Se você quiser postar uma fotinho ali, pode postar. Onde é que você nasceu? Se você mudou de cidade, se você nasceu aqui em Joinville mesmo. E vai colocando ali as fotinhas. Algumas fotos principais, não precisa ser muitas, não. Umas 3, o máximo 4 fotos. Pode colocar da sua família também, se você quiser pode colocar. Tá bom? Vamos conhecer um pouquinho a história um do outro. Beleza? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.